Olá, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e estamos começando mais um Tribuna da Saúde. Todas as sextas-feiras, às 12 horas, temos um novo episódio no YouTube. Acompanhe o nosso programa. No programa de hoje, tenho a grata satisfação de receber a doutora Maria Aparecida Albuquerque Arroio. Ela é médica nefrologista e nós vamos falar sobre saúde renal. E vamos responder perguntas da população a respeito desse tema. Doutora Maria Aparecida, seja muito bem-vinda. Mas antes de dar a palavra à senhora, eu quero que os nossos telespectadores saibam quem é a senhora. Maria Aparecida Albuquerque Arroio, ela é médica nefrologista, bacharel em medicina e pós-graduada em clínica médica e nefrologia pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ela é docente aposentada do curso de medicina da Universidade Federal. É membro da diretoria da ABCDT. O que significa isso? Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante. Fundou em 1988 e preside a ABREC, aqui em Mato Grosso do Sul. O que é a ABREC? Associação Beneficente dos Renais Crônicos Carentes, que é referência no Estado na área da assistência social e prevenção da doença renal, proporcionando melhoria na qualidade de vida aos quase 1.000 pacientes carentes atendidos pela entidade. Fundou em 1990, juntamente com mais 3 médicos nefrologistas, e administrou uma clínica de diálise, a ProRenal, que conquistou a ONA 2. Dona Maria Aparecida, é satisfação tê-la aqui, com todo esse histórico técnico, científico e principalmente social. Bom dia a todo o nosso povo mato-grossense. É um prazer estar aqui com você, Ovando, meu deputado federal, meu professor, né, de clínica médica, não posso falar quantos anos atrás, né, que eu formei em 1981. Então, eu devo grande parte da minha instrução, da minha experiência médica a você, certo? Naquela época, realmente, a gente fazia clínica médica correta, com história, com dedicação, com paixão, né, Ovando? É verdade, Aparecida. E na época a gente chamava você de Cidinha, doutora Cidinha. Como é que está hoje na atividade? É a doutora Maria Aparecida, a doutora Cidinha, Cidinha Arroio, como é que... Muita gente me conhece como doutora Cida, abreviado. Meus mais amigos Cidinha, doutora Cidinha também me chamam. Mas, enfim, eu estou... Maria Aparecida. Eu sou Maria Aparecida. Doutora Maria Aparecida, para começar aqui, né, depois dessa apresentação, nós temos um vídeo de pessoas que foram entrevistadas. E a gente gostaria de que a senhora respondesse esse vídeo, ou seja, ao Luiz Alberto Gimenez, que é um senhor de 42 anos e tem um questionamento aí. Vamos ver o vídeo? Doutor, meu nome é Luiz, eu queria saber quais os primeiros sintomas que acendem um alerta contra os problemas renais. Luiz Alberto, eu vou passar a sua pergunta à doutora Maria Aparecida, que você já viu na apresentação, ela é nefrologista, experiente e pode perfeitamente esclarecer. Ele diz quais são os sintomas que acendem um alerta para a doença renal. Tem inúmeras doenças renais, mas eu acredito que ele está falando na insuficiência renal crônica, né, que é a mais grave. Você sabe, Ovando, que depende da causa que está determinando essa insuficiência. Se é uma hipertensão, se é um diabetes, se é uma glomerulopatia, ou seja, ou se é uma doença imunológica, como lúpus. Depende da patologia de base, os sintomas são variados. Mas, de uma forma geral, uma das coisas que tem que chamar a atenção é a perda da capacidade de concentração da urina. Então, o paciente ou ele urina várias vezes em grande quantidade, principalmente à noite,
ou seja, ele não consegue concentrar a urina, ou ele pode ter uma diminuição do volume urinário. Quando tem essa diminuição do volume urinário, ele vai apresentar os edemas, principalmente de face, palpebral, de membros inferiores, tornozelo. Outra coisa que pode chamar atenção é a urina espumosa, né? A urina que está perdendo proteína. Isso indica que está perdendo proteína, indica uma doença glomerular. Outra, urina com sangue, tá? E hipertensão ou até dispneia, falta de ar, quando o paciente está diminuindo muito a urina, com edema, com inchaço nas pernas, no rosto, e começa a ter falta de ar. Outra coisa que chama muita atenção, que é muito importante, é a fadiga, o cansaço, a sensação de mal-estar, porque as doenças renais crônicas, elas levam à anemia, né? Por conta da diminuição da eritropoetina. Então, esse é um sintoma também muito frequente. Então, anemia, quando a pessoa tem que ser investigada. Não é só tomar vitamina para anemia, mas investigar a causa dessa anemia. Luiz Roberto, você viu alguns aspectos. A doutora Maria Aparecida mostrou de forma muito didática. E ao nosso telespectador, quando fala de doença renal, né, como a doutora explicou, existem etiologias, causas várias. E o rim tem vários segmentos importantes na função global, que é a eliminação de escórias, equilíbrio da água, produção de substâncias tipo eritropoetina, que ela falou, causando anemia quando não produz, que o rim não está funcionando adequadamente. Mas o que é importante, quando fala do rim, todos esses segmentos renais, eles podem ser comprometidos e a função renal fica reduzida. A isso se fala síndrome de insuficiência renal, que pode ser aguda ou crônica, né? Mas nós estamos falando aqui basicamente da crônica. E isso é importante. A questão da urina espumosa, a doutora falou sobre a urina concentrada. Como é que você vai saber que a urina é concentrada? Ela falou urina várias vezes. É aquela urina branquinha que a pessoa tem até um certo orgulho, né, Cida? De falar assim, minha urina é clarinha, doutora, é uma beleza. Não é beleza, não. Explica para nós isso aí, doutora. É uma das primeiras coisas que acontecem na doença renal crônica é a perda da capacidade de concentrar a urina, né? Então, ela não... E aí ela fica clara. Clara, né? Ela fica muito clara. É lógico, isso aí, se a pessoa estiver tomando muito líquido durante o dia, que é o ideal, por exemplo, no paciente que tem história de cálculos renais, pedra nos rins, né? É muito importante ele tomar bastante água. São coisas diferentes, porque aí a urina não concentra e não forma os cristais que vai propiciar a formação do cálculo. Então, aí a urina fica clara, então a quantidade de água que está. Mas o paciente que não está tomando essa quantidade de água e levanta à noite, fica com aquela urina branquinha, tem que investigar, né? Tem que investigar, porque ele não está concentrando essa urina, é um dos primeiros sintomas, então basta fazer um exame de uma urina tipo 1 e uma creatinina, que é super simples e barato. Doutora Maria Aparecida, é interessante que a gente recebe muitos pacientes exatamente pelo contrário no consultório. Doutor, eu vim aqui porque a minha urina está muito forte, está muito amarela. Eu falo, que bom. Eu falo, esse doutor deve ser doido, né? Tá Bebe água que resolve o problema. É. Eu falei, então, nunca ninguém procura porque a urina está clara. É verdade. Né? E nem volumosa, a não ser quando urina várias vezes à noite. Então é comum procurar porque a urina está concentrada, está forte. Significa que o rim está saudável até então e está precisando simplesmente beber um pouco mais de água. Com certeza. Diante dessas causas, doutora, que a senhora aí mencionou, a pressão alta entra como um elemento principal, secundário? Como é que é isso? Hoje não, nos últimos tempos, né, está provado estatisticamente que a hipertensão e diabetes
eles respondem por mais de 60% ou 70% da causa de insuficiência renal crônica, né? Então, realmente é o fator mais agravante que determina uma lesão no rim. Primeiro, diabetes e hipertensão. Já estão juntos praticamente. Segundo, são as glomerulonefrites, são as doenças glomerulares, que a gente chama nefrite, né? Como o pessoal cuida. Doenças imunológicas, tá? Tipo lúpus eritematoso, né? Doenças familiares, que é muito mais frequente, é os rins policísticos, e outras doenças genéticas em pequena quantidade. De qualquer forma, a gente, com essa estatística, com esses dados, hoje a gente tem como sim fazer um trabalho preventivo da doença renal. Se você controlar o diabetes, se você controlar a hipertensão, você realmente vai diminuir, né, a entrada desses pacientes que precisam fazer hemodiálise, que hoje é conhecida com a nova epidemia do século XXI. Né? Doutora, a gente tem visto que grande parte das pessoas que acabam evoluindo para insuficiência renal crônica e consequente necessidade de terapia substitutiva renal, que é a diálise, né, a hemodiálise, elas têm aí, como a senhora muito bem enfatizou, a hipertensão associada ao diabetes. Isso aí geralmente acontece depois dos 35 anos, que as pessoas começam a ficar obesas, começam a ter problemas de mobilidade, não fazem exercício, engordando ficam diabéticas também, não têm sintomas, são doenças traiçoeiras que não dão sintomas, mas também tem na ponta do lado de cá, nas crianças, nos mais jovens, aquilo que a senhora chamou a atenção, as glomerulonefrites. Como é que a gente previne glomerulonefrite? Tem jeito? Não, não tem jeito. Eu só queria lembrar, não é diabetes associado à hipertensão. Só hipertensão, só diabetes, ou as duas juntas, concomitantes, são grandes. Agravam muito. Agravam mais, piora. A glomerulonefrite, infelizmente, são doenças imunológicas, né? Que por um motivo ou outro, o rim, quer dizer, o organismo, começa, digamos assim, fabricar anticorpos contra, né, o glomérulo, contra o filtro renal. Então, na verdade, essas doenças, infelizmente, a gente não tem como prevenir, tá? Mas elas são muito sintomáticas, né? O paciente, a criança, quando apresenta, começa a apresentar urina espumosa, ele começa a ter sangue na urina, tem hipertensão no caso de um tipo de glomerulonefrite, né? E ele começa a inchar, né? Então, são glomerulonefrites que, tratada precocemente, você consegue segurar a doença renal. Então, isso é uma coisa importante. Agora, as doenças glomerulonefrite de adulto são de uma evolução mais graves, né? São tipos de patologias que, infelizmente, acabam não respondendo ao tratamento, embora hoje a gente tenha uma gama de remédios, de medicamentos, que a gente consegue brecar essa produção de anticorpos, mas, de uma forma geral, as glomerulonefrites a gente não tem. Agora, tem uma história familiar, algum tipo de patologia? Tem. É importante isso quando você falar com o seu médico. Perfeito. Nós vamos, doutora, por um breve intervalo e pedir aos nossos telespectadores que não saiam daí, que nós já voltamos com o segundo bloco. Olá, estamos de volta com o programa Tribuna da Saúde. Hoje nós estamos entrevistando a doutora Maria Aparecida Albuquerque Arroio. E quero desafiá-los a acompanhar o nosso programa pelo YouTube, @Dr. Luiz Ovando. Participe enviando sugestões de temas e perguntas pelas redes sociais, site ou pelo telefone 99832 1122. Nós estamos conversando hoje com a médica nefrologista, doutora Maria Aparecida Arroio, para esclarecimento de dúvidas da população acerca da saúde renal. A saúde renal
ela é, de uma maneira geral, esquecida, né? As pessoas se preocupam com o rim, doutora Aparecida, quando tem dor nas costas. Não tem nada a ver, né? Dor nas costas é problema da musculatura paravertebral, posição, escoliose, enfim. Mas, né, é importante, como a doutora Maria Aparecida já esclareceu no primeiro bloco, estar atento, respondendo à pergunta do Luiz Alberto Gimenez, quando se preocupar com doenças renais. Por quê, né? E aqui um dado importante: estima-se que cerca de 50 mil pessoas morram precocemente por doença renal no Brasil a cada ano. Em 2023, foram mais de 140 mil internações relacionadas à doença renal. Você vê que o volume não é pequeno. O país é gigantesco, 212 bilhões, né? E que 20 milhões de brasileiros têm alguma perda de função renal. A causa, a doutora Maria Aparecida já esclareceu no início do programa: pressão alta, diabetes, doença autoimune, às vezes desidratação. E nós temos uma questão aqui importante, doutora Maria Aparecida, que é a idade, né? A gente envelhece, a função renal compromete. Tem uma estatística que diz que após os 35 anos a gente perde 1% de função renal ao longo da vida. Isso quer dizer que uma pessoa de 70 anos tem 35% a menos. E tem que ficar atento, cuidando do rim e não se distraindo em termos de ingesta, porque a água é a matéria-prima do rim. Nós temos aqui uma participante, que é a Amanda Santos, de 41 anos, e nós vamos ver no VT qual é o questionamento da Amanda. Bom dia, doutor Luiz. Meu nome é Amanda, comecei com a corrida agora. Como que eu faço para repor os sais do corpo, né? No caso que a gente perde bastante, como que é feito isso? A pergunta da Amanda é interessante, né? Não tem muito a ver com o rim, mas é importante, porque o rim é que segura ou faz a excreção. Doutora Maria Aparecida, orienta a Amanda, por favor. Então, Amanda, quando você faz muita atividade física em excesso, você tem que repor o que você está perdendo através do suor. É o cálcio, o magnésio, o potássio, enfim, e água, principalmente. Então, a reposição é fundamental, porque dependendo até da idade, pode levar a uma desidratação, que a gente chama popularmente, né? Numa idade mais avançada, isso pode até causar uma lesão, uma isquemia provisória do rim. Como que você repõe isso? Através de substâncias isotônicas, que hoje tem em todos os lugares aí que você anda, corre, pratica atividade física. E o muito bom também é a água de coco, que também você consegue repor. Lembrando que, dependendo da quantidade, às vezes, se o paciente, a pessoa tiver uma queda da pressão, tem que tomar até adicionar um pouquinho de sal. Mas isso tem recomendação, aí já é uma recomendação com o médico. Você vai lá, em vez de adicionar sal, ele vai te avaliar e, de repente, fazer um sorinho na sua veia. Mas a reposição com substâncias isotônicas é fundamental nesse caso. Amanda, a doutora Maria Aparecida foi muito enfática. Você tem que repor através de isotônicos. Esses isotônicos, eles têm uma quantidade um pouquinho elevada de sal, né? O que é o sal? Cloreto de sódio. E aqui eu quero apenas dividir com você, Amanda. Outro dia eu não fui correr, eu estive lá apenas, numa atividade de ciclismo, em que o pessoal percorria, né, uma distância de 25 quilômetros, Aparecida. E no final, eu fui chamado. Assim, o pessoal tinha uma senhora lá gritando de dor, as duas pernas, câimbras, ininterruptas e recorrentes, né? E o pessoal massageando e fazendo tudo. Eu falei: não, para o seguinte, traz aí uma água com sal. Põe lá uma colherzinha de sal de uma grama bem cheia, metade do copo, vamos mexer e tal. Ela tomou, não passaram 2 minutos e desapareceu a câimbra. O pessoal sempre pensa
que a cãibra é por causa do potássio, né? E quando a gente faz exercício em ambiente muito quente, sol a pino, como é o caso dos ciclistas, e aí eu alertei para o fato do cuidado com a rabdomiólise, que é um outro grande drama que a gente enfrenta também. Mas você perde muito cloreto de sódio. E hoje, eu gostaria que a senhora falasse sobre isso, nós vivemos uma sociedade que tem medo do sol e tem medo do sal. O sal está muito bem explicado, o sol nem tanto, né? Lá, quando o homem começou a afirmar o seu espaço, né, na agricultura, ele comia em torno de 1 grama, ou seja, 1000 miligramas de sal por dia. E nós chegamos ali por volta do século XVI, que os suecos pescavam muito para preservar o alimento. O pessoal chegou a comer 100 gramas de sal por dia. E hoje nós comemos aí em torno de 15 a 20 gramas de sal por dia, principalmente nos churrascos. Isso tem importância na doença renal? Sim, tanto para desencadear, piorar uma hipertensão, uma lesão renal, com certeza. E o paciente que tem insuficiência renal crônica e faz hemodiálise, né, o sal é praticamente o veneno, porque você tira o sal e tira a água durante a diálise. Aliás, é um dos sintomas mais frequentes quando o paciente chega com 5, 6 quilos, que você tem que tirar líquido em grande quantidade. E às vezes, dependendo da retirada, né, Faz cãibra. faz uma cãibra terrível, e a gente tem que correr soro fisiológico. Mas o fato, Wanda, é que hoje não é como antigamente. O que o pessoal come? Enlatados, embutidos. Então, você lembra que dentro de uma lata de pêssego, de uma lata de goiabada, tem o quê? Sal. Salsicha, principalmente, o povo do happy hour. É. Tudo isso, os conservantes, é a base de sal. Concorda? Então, hoje, o mundo moderno vive de comida congelada, de enlatados. Então, a gente pode comer, mas não seguidamente, né? Eu acho que tem que saber se alimentar de uma forma mais saudável. Então, porque você tem que lembrar que todo enlatado, mesmo doce, ele tem sal. Então, por isso que você fala que antigamente comia mais sal, mas hoje não tem mais como comer essa quantidade de sal de antigamente, porque você está comendo nos seus enlatados, no seu dia a dia. Não tem ninguém que não vai comer, almoçar fora, jantar fora, que não come alguma substância, uma comida desse tipo que tem muito sal. E o sal, ele realmente, ele propicia, você é cardiologista, sabe mais do que nunca, né? Que piora a hipertensão, né? Ele não é um eletrólito saudável para você comer em grande quantidade, mas também tem que comer de forma moderada, porque, por exemplo, depois de uma certa idade, eu gosto de chamar muita atenção. O idoso, ele desidrata com muita facilidade. E ele desidrata, e aí faz até uma lesãozinha, uma isquemia renal. E tem que ser reposto, tem que ver esse paciente com mais frequência, porque às vezes está comendo pouco, está tomando pouco líquido, né? Então a gente tem que dar uma atenção especial ao idoso. E por que eu falo isso? Que hoje a incidência da doença renal crônica acima de 60 anos, ele corresponde a quase 36% dos casos. Então, a gente tem que dar uma atenção especial na terceira idade, porque está demais o número de casos de insuficiência renal acima de 60 anos. Doutora Maria Aparecida, eu costumo dizer que o sal é igual à vida, né? E às vezes os pacientes ficam meio assustados, falam, mas como isso? E aí eu não posso comer a vida, né? Mas é que o rim, ele aprendeu a eliminar o potássio, porque é tóxico. E o sal é extremamente necessário, então ele não se livra do sal. Esse é um aspecto importante, a não ser quando urina muito. Então, uma das alterações que são marcantes, quer dizer, você quando começa a perder a função renal, você começa a piorar a retenção, aumenta a retenção de sal.
E aí a gente pede para o paciente diminuir o sal. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela orienta em torno de 6 gramas de sal. O que é 1 grama de sal? É aquela colherzinha de café que você põe, enche e passa uma faca em cima, aquilo que fica no fundo é 1 grama. E de uma maneira geral, e tudo isso que a senhora muito bem comentou sobre os embutidos, enlatados e o pessoal do happy hour, e a gente sempre come, sempre tem o sal é conservante, você acaba ingerindo além do que precisa e aumenta muito isso daí. A pressão, o inchaço, a dificuldade de excreção renal e, infelizmente, acaba complicando e comprometendo. Doutora Maria Aparecida, é sempre bom a gente conversar, mas tudo que é bom dura pouco. Mas eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem final para os nossos telespectadores sobre o rim. O que fazer? Desde pequeno até a mais avançada idade, lá pelos 100 anos que nós estamos vivendo, e vamos chegar lá de alguma maneira, para que as pessoas possam preservar o seu órgão, que fica escondido, que não aparece e que só dá sinal quando está anormal. Eu quero frisar muito o trabalho que nós temos feito nefrologia através da Sociedade Internacional de Nefrologia, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, a Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante, ABCDT, que a gente comemorou agora, no dia 13 de março, Dia do Rim, para alertar, para fazer a prevenção da doença renal. Eu queria falar sobre isso, porque é muito importante, não é possível mais chegar o paciente para o nefrologista para a gente colocar na máquina, né, para fazer diálise. Está na hora da gente fazer a medicina preventiva verdadeira. Então, alertar a população. Eu estava conversando agora mesmo com o seu assessor aqui, explicando uma das coisas, e as pessoas ficam assim, nossa, assustados. Sim, tem coisas que a gente tem que abolir. O hipertenso, o diabético, ele tem tudo para evoluir com insuficiência renal crônica. E tem tudo para fazer um acompanhamento sem problema nenhum e nunca precisar fazer diálise. Então, essa é a grande fatia da população que nós temos que atingir. E, principalmente, o controle, a orientação de medicamento. O Wander, é absurdo o número de pacientes que está entrando em diálise pelo uso crônico de anti-inflamatório. Né? Eu falei, não é fácil, toma, dói, para a dor na hora. Mas não é assim. Dia seguinte volta, toma de novo, e fica tomando cronicamente, aí lesa o rim. É isso aí, o anti-inflamatório no hipertenso diabético, nossa, é como fazer uma receita de bolo para evoluir para a insuficiência renal crônica. Então, basta ser orientado, basta fazer um controle, né? A creatinina que eu falo, a creatinina ano e um exame de urina, são exames baratos, que você não conseguir no posto, faz particular, porque é baratinho. Com isso, você consegue acompanhar como está seu rim. Né? A urina é simples demais, se você está perdendo proteína, se você está concentrando a sua urina, e procura a orientação através de um nefrologista. A gente tem que fazer a medicina preventiva e não chegar para o nefrologista apenas para fazer hemodiálise. Doutora Maria Aparecida, muito obrigado. Você pode observar que os rins são órgãos, dentre os nobres, cérebro, coração e rins, os dois são os menores, mas são os mais importantes do ponto de vista de equilíbrio de todo o organismo. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. É sempre muito bom ouvir a sua experiência e mostrar aqui o seu currículo. E eu quero aqui, nesta oportunidade, também agradecer ao Dr. Paulo, da Duarte Cruz Soluções, pelas canecas personalizadas. Aqui, ó. E dizer para vocês todos que o nosso programa é isso: informação e orientação sobre temas diversos. Para você que nos assiste, fique atento. Não perca o próximo episódio. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Até a próxima.